Então tá, aqui eu já estou trazendo mais um outro exercício sobre transformadas de Laplace, ainda, as análises em frequência, né? Onde a gente vai estar fazendo a análise das condições iniciais, e eu quero apresentar uma coisa bem importante que pode acontecer numa avaliação, né? Que é alguns bugs que acontecem na HP, e a gente tem que estar ligado para que isso não ocorra, que é muito importante se ligar nisso, né? Para não, de repente, confiar totalmente no HP e aí tem um parâmetro lá, alguma coisa ajustada nela e vai dar um resultado errado. Então, vamos tentar resolver aqui. Então, o exercício proposto é um circuito RLC com uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente, ela é uma fonte de corrente de 30 mA, mas ela é vezes U de menos T, então ela fica a função U de T, né? Quando a gente multiplica pela função U de T, a gente tem só um pulso, né, que fica sempre ligado quando t é maior que zero. Então, quando t é zero, a partir de zero em diante, de zero até infinito, ele vai valer 1. Como é u de menos t, então na parte negativa do t ele fica ligado. Então, ele está sempre ligado, e aí quando t é igual a zero, o valor da tensão dele, o valor numérico dele vai cair para zero. Então essa fonte de corrente aqui é como se ela estivesse sempre ligada quando t é menor que zero, e quando chega em zero ela desliga. Então a gente vai ter que fazer a análise das condições iniciais da corrente desse indutor e da tensão desse capacitor. Para fazer isso, a gente pode passar, como isso aqui é uma fonte, está no domínio do tempo, está uma fonte DC, né, de 30 mA, então a gente pode fazer a análise considerando um curto aqui no indutor e considerando um circuito aberto no capacitor. Então, reescrevendo o circuito fica dessa forma, né? E aqui fica bem fácil de ver o valor de corrente, a gente não tem corrente nenhuma circulando por aqui, então a corrente do indutor é zero, e o valor da tensão no capacitor, que é nesse ponto aqui, a gente pode fazer só multiplicando 100 por 30 mA. Então, 100, claro, né? A gente tem a fonte de corrente, né? Então, se a gente sabe a corrente que está circulando aqui, multiplica pelo valor da resistência, a gente tem a tensão nesse ponto. A tensão nesse ponto é a mesma tensão nesse ponto. Então 30 mA vezes 100 igual a 3 volts. Então a gente já sabe a tensão VC, zero. Agora, remontando o circuito, né, sabendo que essa fonte de corrente aqui, quando t, fazendo análise agora para t maior que zero, né, em t maior que zero, essa fonte de corrente some, não circula mais nada de corrente aqui, né, porque esse U de menos t mata ela. A gente volta com o indutor e o capacitor, e aí surge uma fonte de corrente de 3 volts vezes C, aqui em paralelo com o capacitor, que é a propriedade da transformada de Laplace para o capacitor. Então, nesse circuito aqui, fazendo a análise nodal, né, nas leis de corrente de Kirchhoff, a gente pode considerar todas as correntes saindo do nó, e a gente tem menos 3 vezes C, mais a tensão Vs, né, a tensão nesse ponto aqui, né. Então eu estou chamando esse ponto de Vs, esse é o nosso Vs, V de S. Então a tensão nesse ponto dividido pelo capacitor, né, transformado, fica 1 sobre C vezes S, mais a corrente que está saindo aqui nesse ponto. Então é a tensão nesse ponto dividido pela resistência nesse ponto, que é R mais LS. Tudo isso igual a zero. Usando então, passando isso então para HP, a gente vai ter... entrar no modo equações para ficar mais fácil de digitar. 3, deixa eu passar para o modo maior, para ficar mais fácil de ver. Então 3 vezes C, tudo isso mais o nosso V, né? V dividido por 1 dividido por C vezes X, vou usar X, mais V dividido por R mais L vezes X. Vou dar um Enter aqui. Está aqui a nossa expressão. Está inteira copiada aqui. E agora eu vou isolar o V.
o V que eu quero isolar, né? Então, Shift para a direita, para a esquerda, e Set, que é solve. Vou na opção 2, que é isola, e aí eu já tenho aqui a nossa expressão. 3SCL vezes 3CR dividido por S ao quadrado CL mais CL, ó, tudo batendo certinho. SCR mais 1. Beleza. A gente pode agora pegar essa expressão e já substituir pelos valores que a gente tem, que são dados da questão. Então, onde tiver C, a gente vai substituir por 10 micro. Aí vai uma dica aí. Como tem várias vezes aparece o C para não se perder, eu acho mais fácil copiar esse valor aqui agora que a gente botou, né? O valor do capacitor. Vou copiar ele e vou colar em todo lugar que tiver C. Isso às vezes acontece, tu às vezes bota o valor errado no elemento errado, né? Mas aí vai de cada um também. Beleza, todos os Cs já foram substituídos. Aproveitar que o R está aqui do lado, 100. R só aparece mais uma vez, eu nem vou colar. 100. Agora faltou trocar os L's. Os L é 25 mili. 25 e na menos 3. Vou dar um copy. E vou substituir... Ah, só tem mais um L. Tá lá, 0,25. É isso aí. Vou dar um simplifica aqui. Ele vai pedir para aproximar, vou dar um OK. O que aconteceu agora? Nesse momento a gente tem HP já exibe, e esse é o ponto crucial aqui, né? Que a gente pode ver o seguinte, ó. Vou dar um factor aqui. O que acontece? A HP, nesse momento, quando ela fez aquela pergunta, ela está no modo aproximado agora. Então, esse é um ponto bem crítico agora. A gente poderia fazer já aqui, como no exemplo anterior, né, já calcular, aplicar a transformada inversa de Laplace, mas eu vou calcular para mostrar aqui que não vai dar o resultado certo, vai dar um resultado errado. Eu não sei exatamente por que acontece isso, mas quando tem um polo repetido aqui embaixo, ela acaba dando um resultado bem fora do esperado. Um pouco porque a gente já está no modo aproximado, né? Mas mesmo que a gente volte, e aí eu vou fazer a correção para a gente voltar para o modo real, né? Para não ficar no modo aproximado, vai dar um bug aí. Então eu vou copiar aqui, só para não perder. Vou sair aqui da calculadora, vou lá no modo dela, vou lá no CAS, e ó, tá vendo que está marcado aproximado? Ele marcou quando a gente aceitou ela mudar para o modo aproximado. Vou dar um OK de novo para voltar para o modo normal, OK. Vou voltar para o modo Equations e vou colar. Está aqui o nosso valor. Ainda assim, tem uma coisa que acontece. Tá vendo que é 12.000? Esse 12.000 ponto, entende-se que tivesse alguma vírgula. Então, é um 12.000 aproximado. É coisa da calculadora, tá? Das propriedades de cálculo dela. Então, eu vou deixar 12.000, vou reescrever o 12.000 assim, e vou reescrever o 2.000 assim. Só para a gente tirar aquele ponto e sair do modo aproximado. Porque é como se ela estivesse ainda no modo aproximado. Então tá, então a gente tem 3S, que é o que está aqui, né? 3S vezes 12K, que é os nossos 12.000, sobre S mais 2.000, tudo isso ao quadrado. Se eu calcular aqui agora a transformada inversa de Laplace, o que vai acontecer? Vou dar um eval, e ele vai perguntar, deseja aproximar? Isso aqui é um problema. Tem que ter muito cuidado, porque, e principalmente nesse caso, que a gente sabe que tem um polo repetido, que é onde dá o problema na HP. Se alguém tiver alguma solução para isso, avisa aí, mas eu, até onde eu vi, onde eu usei e testei, não achei uma solução para resolver esse problema. Então, você dá um OK aqui para aceitar o modo aproximado, ele vai dar o resultado, e o resultado está errado. 6.000
vezes t e na menos 2 kt. Aqui até está certo, mas ele cortou esse t, cortou essa parte da resposta, e não é isso que a gente quer. Então, nesse caso, quando acontecer polo repetido, e esse aí ó, já é um problema então que a gente tem que ficar atento no HP, a gente tem que fazer o método manual aqui, separar em frações parciais. Não dá nem para usar o método de frações parciais da própria HP, ele também vai dar erro. Talvez seja até por isso que acontece aquilo, né? Então eu vou voltar aqui, só para provar que dá esse erro também. Então vamos lá, vamos fazer separar em frações parciais usando a própria HP. Então, essa opção não sei se tem uma opção mais fácil de chegar. Eu vou direto aqui no cat aqui para pegar os comandos que é o FAC. É FRAC, na verdade. Ah, não, é part FRAC. Vamos ver. B. Tá ali, part FRAC. Ok. Olha, já deu um resultado nada a ver. Então, cuidado na hora de fazer isso daqui. Vou dar um undo aqui. Não é o que a gente queria fazer. Então tá. Então vamos fazer o método manual. Aí acho mais fácil acompanhar, nem fazer muito pelo HP, né? Então, o método de frações parciais, a gente vai ter esse denominador ao quadrado, um K1 sobre o denominador ao quadrado e um K2 sobre o denominador normal, sem o quadrado. Então, calculando o K1 é a nossa parte que a gente está calculando, né? Que é o S mais 2K ao quadrado, vezes a nossa expressão inteira, que é tudo isso daqui. Como vai cortar esse com esse, vai ficar só a parte de cima. Aplicando isso para S igual a menos 2K, a gente vai ter menos 2 vezes 3, vai dar menos 6, com mais 2K vai dar 6K. Então, K1, 6K. Dá para fazer de cabeça, não precisa nem usar HP. E calculando K2, a gente vai ter que derivar essa expressão aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, é o S mais 2 ao quadrado, S mais 2K ao quadrado, vezes a nossa expressão inteira, que é a nossa fração ali. Vai cortar esse cara com esse cara, né? Que os dois são ao quadrado, são iguais. E aí a gente vai derivar o que sobrar aqui dentro. Quando a gente derivar isso daqui, que é o que vai sobrar, a única coisa que sobra, vai ficar só o 3. Então, não vou nem ter que substituir o S em lugar nenhum. Vai ficar direto a resposta 3. Então, o nosso VS vai ser o 6K, que é o K1, ó, que deu 6K, mais o 3 sobre S mais 2K. Aí sim, aí aqui é simples, né? Fazer a transformada inversa disso daqui, aí já está muito mais fácil. Também vai direto na tabelinha lá, a transformada de Laplace, e já pega. Então, se eu tenho um S mais A ao quadrado, a gente vai usar o nosso 6K, né, que é o nosso K1, vezes T, por causa do quadrado, vezes E na menos 2T, menos 2KT, que é o nosso 2000 que está aqui dentro. É mais 2000, mas a raiz aqui é menos 2000, né? Mais 3 vezes, aí não está multiplicando t, porque não é ao quadrado aqui, um polo é simples, né? Vezes e na menos 2kt. Tudo isso vezes u de t volts. Então tá aí, está apresentado então o problema das frações parciais que acontece na HP, que acontece quando a gente tem os polos repetidos aqui, sempre dá esse problema. Eu não achei nenhuma forma de resolver isso daqui. E é isso aí. Beleza?